Irmãos e irmãs, hoje nós temos mais uma vez a alegria de termos conosco o reverendo Rodrigo Oliveira. Ele é pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana da Fazendinha, igreja aqui do nosso presbitério. Ele também é o segundo secretário da mesa executiva do nosso presbitério. E é um amigo, não é? Um amigo de não tão longa data, relativamente há pouco tempo, né? Irmão em Cristo, ordenado também, recém-ordenado, mas um homem de Deus, um homem de fé, não é? Um homem que tem procurado caminhar com Deus e tem nos auxiliado, tem andado junto com a gente. Também trabalha comigo e com mais alguns irmãos, com o diácono Hudson também, na organização do Encontro da Fé Reformada, que temos tido a cada ano, e vamos ter novamente em novembro, nos dias 23 e 24. Você, se Deus permitir, não é? Reserve essa data e venha participar conosco. Então eu tenho a alegria de passar a palavra para o Rodrigo, meu amigo, que vai trazer então a mensagem do Senhor separada para nós na noite de hoje. É com muita alegria mesmo, prazer muito grande que a gente pode ouvir você nessa noite, viu? Obrigado. Receba aqui o nosso abraço, um abraço da igreja. Obrigado. Em nome de Jesus. Eu quero orar junto com o Rodrigo. Querido Deus, peço-te tua graça, tua misericórdia sobre o Rodrigo, sobre a sua vida, o seu trabalho, sobre sua esposa, o seu filho e mais o bebezinho que está chegando aí. Tua graça, ó Deus, permaneça sobre ele. Que o Senhor, ó Deus, continue demonstrando a sua misericórdia, o seu poder, através da vida desse servo valoroso, esse servo, ó Deus, que tem buscado caminhar com o Senhor. Obrigado porque podemos ter essa amizade, obrigado porque ele tem buscado pregar a tua palavra da melhor maneira, fielmente, e assim, ó Deus, podemos aprender, podemos ser cuidados pelo Senhor, podemos ser instruídos pelo Senhor na tua palavra. Cuida dele agora, cuida dele amanhã, cuida dele nos seus dias, pois ele é teu, assim como nós. Queremos honrar o teu nome, queremos glorificar o Senhor em tudo que somos e em tudo que fazemos. Abençoa-os, portanto, Deus, a cada um de nós nesse tempo aqui. Para a glória do teu nome nós oramos, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado. Boa noite, queridos. Saúdo a cada um de vocês com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, bem melhor do que nas circunstâncias que eu estive aqui há algumas semanas, né? Estamos mais calmos e não temos agora uma câmera filmando a gente. Agora ficou bem melhor, né? Sumiram com aquela câmera? Por enquanto. Graças a Deus. Sumiram com aquela câmera. Né? Brincadeiras à parte, eu tenho para conversar com os irmãos algo sério. Da outra vez eu fui um pouco breve e brando. Dessa vez nós vamos estudar e vamos conversar sobre o Evangelho com mais profundidade. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 3. Nós vamos ler todo o capítulo e vamos explanar sobre esse texto. Gênesis, capítulo 3, todo o capítulo. Você já leu várias vezes, não pretendo aqui inventar a roda, mas trazer para os irmãos o que a palavra de Deus nos diz nesse capítulo tão importante e um capítulo extremamente importante. Diz assim a palavra de Deus: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se-lhe então os olhos de ambos, e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim.
E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. O reverendo Luiz Eduardo citou o evento, o Encontro da Fé Reformada, a qual nós auxiliamos desde o seu início na formação, e toda a organização, eu, o reverendo Luiz e mais alguns dos irmãos. E eu lembro claramente, no primeiro evento que nós tivemos, o reverendo Heber Campos, Heber Pai, que nós costumamos falar, né? Ele esteve conosco, junto com o reverendo Augusto Nicodemos e com o reverendo Leandro Lima, mas o reverendo Heber, ele disse algo que desde então não sai da minha cabeça, que é o seguinte: ele, no meio da sua explanação, ele disse algo parecido com o que eu vou dizer para vocês. Ele disse que não é à toa que os opositores do Evangelho militam contra verdades importantes do Evangelho. Não é à toa. Por que ele disse isso? Ele disse que verdades do Evangelho, se forem relativizadas ou ditas diferentemente daquilo que a palavra de Deus coloca, vai fazer com que haja confusão na cabeça das pessoas. E em havendo confusão na cabeça das pessoas e dos próprios cristãos, começaremos a olhar para o Evangelho como algo figurado, como algo a ser relativizado e como algo sem importância. E ele citou que é muito próprio dos opositores do Evangelho quando eles atacam o Natal e o nascimento virginal. E tanto fizeram que muitas crianças hoje associam o Natal com Papai Noel. Da mesma forma, cansados de militar e tentar fazer com que a cabeça dos cristãos ignore a realidade da ressurreição e ignore a importância da ressurreição, começaram a tratar a Páscoa como algo comercial e enfiaram lá o coelho e o chocolate. As escolas ensinam hoje que os nossos filhos devem entender, de uma vez por todas, que não fomos criados por Deus, mas sim evoluímos a partir de um caldo primordial
em que se formou ao acaso o encontro de elementos químicos, deu então início à primeira célula e a partir daí a vida veio a acontecer nessa terra. E nós somos desdobramentos desde então e evoluímos a partir desse organismo unicelular a partir de então. Percebam a crueldade que fazem com nossos filhos, porque eles contradizem tudo o que nós ensinamos a eles com relação a de onde viemos, quem nos criou, quem nos formou e para onde iremos. Então, a oposição ao Evangelho vai ser direta sobre pilares elementares da nossa fé, como o nascimento virginal, como a ressurreição e como a criação. Se isso for tirado da conta do que nós cremos, nada mais vai fazer sentido. Porque não precisaremos de um Salvador se Deus não nos criou e a partir de então entrou em relacionamento moral conosco. Se Deus não nos criou, por que crer em Deus? Se Deus não nos criou, por que temos a palavra de Deus? Por que seguir determinados padrões e nos abstermos de outros? Não faz sentido termos um Salvador se viemos ao acaso. Não faz sentido termos um Salvador se Gênesis 13 for deixado de lado. Gênesis 3 for deixado de lado. Porque a queda do homem tem desdobramentos até hoje. E se Cristo foi parar na cruz, foi para justificar a nós, que federativamente estávamos em Adão e Eva, quando deste evento que nós acabamos de ler. Mas isso foi alegórico, Rodrigo? Não foi. Talvez não entendamos todos os termos e como as coisas aconteceram naquele dia, ou naquele momento em que Moisés relata isso. Mas nós não podemos tirar das nossas vistas de que isto que aconteceu, de fato tem implicações para as nossas vidas. Os opositores do Evangelho, claramente, querem fazer com que a criação e os desdobramentos da criação e aquilo que aconteceu no Éden não passem de mitos. E se assim o fizerem, nós cristãos somos como todos aqueles de outras religiões que cremos em mitos. Nós não cremos em mitos. Nós cremos em um Deus criador, um Deus que intervém, um Deus que em seus decretos fez com que nós saibamos, tantos anos depois, todas essas coisas, através de testemunhas que registraram, inspirados pelo Espírito Santo, palavras magníficas para que nós, eu e vocês, pudéssemos guiar as nossas vidas. É fundamental que nós tenhamos isso em mente, para que possamos entender o que Gênesis 3 quer dizer a nós. Deus criou o homem e a mulher. Deus nos criou. E a partir de então entra em relacionamento moral com esse homem. E o relacionamento que Deus estabelece com o homem é através dos seus pactos. E o pacto inicial dizia que o homem entraria num convênio de forma voluntária, como Deus também, de forma voluntária, entra neste convênio, prometendo bênçãos a esse homem. Deus estabelece os termos. Deus tem a sua iniciativa e estabelece a sua autoridade. E a obediência do homem traria bênçãos e vida eterna. E cabia a Adão e Eva, representantes da raça humana, seguir aquilo que Deus estabeleceu nesses termos desse convênio, desse pacto. O que nós vamos estudar hoje é o resultado da desobediência dos nossos primeiros pais e como isso se desdobra até hoje nas atitudes que nós temos diariamente, sobretudo nas atitudes daqueles que não conhecem a Deus. E eu separei este texto em 3 partes. Nessas 3 partes nós temos 3 protagonistas. O primeiro protagonista é Satanás. O segundo protagonista, Adão e sua esposa Eva. E o terceiro e maior protagonista de todos, que é quem resolve a lambança toda, é o nosso Deus. E eu quero transitar nesse texto com vocês
nesses 3 prismas. O primeiro ponto que eu quero conversar com vocês é sobre o astuto, ou o que o texto diz no versículo 1, mas a serpente mais sagaz, mais astuto. Satanás, o astuto, descrito aqui como a serpente. E nós sabemos, mediante Apocalipse capítulo 12, versículo 9, e também 20, versículo 2. Principalmente o versículo 9 do capítulo 12 de Apocalipse, que diz: a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. A serpente é Satanás. E nós precisamos ter isso em mente sempre. Satanás já havia se rebelado contra Deus. Ele já havia se rebelado contra Deus, portanto o mal já existia. E talvez seja por isso que nós lemos em Êxodo, em Gênesis capítulo 2, versículo 15, o Senhor dizendo para que Adão lavre a terra, lavre o jardim e cuide do jardim. Deus não criou o mundo, deu corda e virou as costas. Deus está intervindo na história, Deus cuida dos seus. E a palavra é clara: guarde, se preocupe com este jardim. Porque Deus sabia que a rebelião de Satanás, de uma maneira ou outra, chegaria até os seres humanos. E então, este ser desobediente, ele encarna, e parte da sua astúcia está em se travestir de seres, de encarnar e tentar, desde o princípio, fazer com que os seres humanos percam a noção de Deus. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, diz que ele pode se travestir em anjo de luz. E o que ele faz é se travestir de serpente. Então nós estamos aqui falando de Satanás, astuto, sagaz. E a tática que ele usa para com esse casal é subverter a ordem estabelecida por Deus. Pois você sabe que o pacto foi estabelecido com Adão, como cabeça federativa da raça humana. Mas ele não vai a Adão. Satanás vai a quem? Ele vai a Eva, porque ele odeia o Senhor. Porque ele quer afrontar o Senhor, e ele não vai à toa. Ele sabe que está afrontando a Deus, passando por cima da autoridade de Adão. E ele quer criar um caos nessa família. E a estrutura familiar não foi criada por Adão e Eva, mas foi criada por Deus, em que o homem, o cabeça da família, e a mulher como sua adjutora. Mas Satanás, ele quer incomodar, ele quer inverter a ordem das coisas, então ele vai, numa tentativa de inverter papéis, tentar e conseguir, de maneira figurada, fazer um pacto com Eva. Hoje, famílias se encontram desestruturadas porque inverteram os papéis. Homem e mulher, com seus papéis de autoridade, com os seus papéis hierárquicos, com os seus papéis de função perdidos. Mas isso não é novidade, porque ao se dirigir a Eva, Satanás, desde o início, quer que isso aconteça. Porque todas as vezes que eu e vocês lançarmos as nossas mãos para tirar de estrutura aquilo que Deus estabeleceu como estrutura, nós vamos criar confusão, nós vamos criar caos. Satanás só está nos mostrando o que a sociedade hoje vive. Se nós invertermos aquilo que Deus estabeleceu como sua linha de estrutura, vamos estar fadados ao erro e vamos estar fadados a complicações dentro dos nossos lares. E é o que Satanás faz. Ele, sabendo que afrontará Deus, ele se dirige a Eva.
E quando ele se dirige a Eva, versículos 2, após a pergunta, não comereis de toda a árvore do jardim? Essa foi a pergunta de Satanás. A resposta de Eva é que sim, podemos comer, só daquela que não. Certo? Sabemos da história. E perceba a astúcia de Satanás, quando esse ser maldito responde. Versículo 4, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Perceba a implicação disso. Quando Satanás responde à mulher, ele diz, Deus é um ser cruel, como é que ele veda a vocês comer daquele fruto? Ele só pode estar sendo egoísta, ele só pode estar sendo um tirano, porque ele não deixa você comer daquela árvore, porque ele sabe que no fundo vocês vão ser como ele. É isso que Satanás diz. E perceba a vilania de Satanás, porque ele quer fazer com que Eva olhe para Deus como um ser digno, não de reverência, mas de desconfiança. A ênfase não está no que Deus fez e proporcionou para esse casal, mas a ênfase de Satanás é no lado negativo, ou seja, ele não deixa vocês comerem. Ele proibiu que vocês comessem. Meus irmãos, Deus havia criado esse casal. Deus havia criado todas as coisas, um jardim. Deus proveu alimento. Deus proveu cuidado. Deus proveu todas as coisas para que esse casal pudesse se desenvolver. Mas Satanás não quer que eles olhem para isso. Satanás quer fazer com que uma ordem de Deus seja tomada como algo negativo, a ponto de que Deus seja desmerecido por isso. Então Satanás reduz a ordem a um questionamento apenas. E assim ele lança dúvidas sobre a sinceridade de Deus nesse relacionamento que ele tem com Adão e Eva. E depois ele nega a verdade de que eles morreriam. Este é o caminho que muitos hoje usam. Eu já perdi a conta de quantas vezes jovens e até mesmo pessoas experientes que frequentam a igreja muitas vezes me perguntarem, por que não pode? Por que eu não posso? Por que eu não posso fazer sexo antes do casamento? Por que eu não posso adulterar? Por que eu não devo falar palavrão? Por que eu não devo deixar de orar? Por que eu não devo deixar determinados padrões de comportamento? Por que não? Por que não? Por que não? E os seus filhos vão lhes perguntar, por que não? Reduzindo todo um relacionamento com Deus a apenas aquilo que Ele proíbe. Como se Deus fosse aquele que proíbe e que não liberta. As pessoas que vocês conversarem para evangelizar vão lhes perguntar por que não. Por que eu não posso fazer isso? Por que eu devo fazer aquilo? Reduzindo sempre o relacionamento com Deus àquilo que lhes parece negativo. E é o que Satanás está fazendo aqui. O que ele quer é tirar da frente dos olhos e do coração de Eva a realidade de um Deus presente que andava com eles na viração do dia, que lhes proporciona a segurança de um lar,
que lhes proporciona a segurança da sua presença, para que eles olhem para Deus de forma negativa. Ele os proíbe de fazer algo. E pior, ele diz a Eva, ele está mentindo quando diz que vocês vão morrer. Meus irmãos, Satanás é sagaz e é astuto. O que ele faz aqui é afrontar a Deus quando vai a Eva e não a Adão. É afrontar a Deus quando o chama de mentiroso. É afrontar a Deus quando coloca dúvida no coração desta mulher em relação às intenções de Deus com relação a eles. A antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, é Satanás, que engana todo mundo. Não há conversa com Satanás. Não há pacto com Satanás. Ele só quer enganar. E desde o princípio faz isso. A história você conhece e sabe como continua. Porque se neste primeiro ato nós tivemos o astuto Satanás incitando a queda de todos nós, pois estávamos em Adão e Eva, nós temos no segundo ato um Adão e uma Eva com sua vontade de estar no comando e com sua vontade de desobedecer a Deus. Há algo interessante quando Satanás interpela a mulher, pois após essas palavras, versículo 6, nós lemos algo interessante. Sai de cena Satanás e entram em cena Adão e Eva. Versículo 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejado para entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao seu marido e ele comeu. E aqui há algo interessante neste versículo 6, porque o pecado se dá antes de que ela toque o fruto. O pecado se dá antes de que ela toque o fruto, porque ela já não confia em Deus como aquele que legisla sobre ela. Ela não confia em Deus como aquele que cuida da sua família. Ela começa a olhar para Deus de forma duvidosa. Será que este Satanás tem razão? E ela já confiava mais em Satanás do que no próprio Deus. Primeiro Eva e depois Adão demonstram falta de confiança em Deus e não guardam aquilo que Deus havia lhes ordenado. Jesus, muito tempo depois, disse algo fantástico em João capítulo 14, versículo 15. Se nós o amamos, guardamos os seus mandamentos. Se nós o amamos, guardamos os seus mandamentos. O problema é que eu e vocês, muitas vezes, colocamos outras coisas a que se amar na frente de Deus. E as nossas atitudes de desobediência são fruto do amor que nós temos, antes de Deus, a nós mesmos e às nossas conveniências. Porque perceba, antes de tocar, ela olha para esse fruto. Porque, na verdade, ela tira os olhos de Deus para colocar os seus olhos na dúvida e na possibilidade de ser diferente do que Deus disse. Talvez seja por isso que a profissão de fé do judeu, o Shema, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, diga: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, alma e força. E o judeu repete isso. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, alma e força. E ele repete isso, e ele sabe disso, e nós repetimos isso e sabemos disso. Porque a partir do momento que eu e vocês tiramos os olhos de Deus, só vai nos restar as nossas conveniências, só vão nos restar aquilo
que eu e vocês entendemos como prático e plausível. E é nessa hora que damos mais atenção a Satanás, ou mais atenção àquilo que nós queremos, do que Deus ordena e estabelece. E é isso que acontece conosco. E está aí a causa de nós tropeçarmos e desobedecermos a Deus. Porque o pecado, queridos, acontece quando tomamos decisão com base naquilo que vai nos agradar, nos dar prazer, nos dar vantagem. Você se lembra daquele jogador da década de 70? Foi campeão com a seleção brasileira em 70, o Gerson. Você se lembra do Gerson e da campanha do cigarro que ele fez? Onde ele dizia, eu fumo o cigarro tal porque eu gosto de levar vantagem em tudo. O Gerson já está velho, mas eu ouvi uma reportagem ele dizendo, a pior coisa que eu fiz na minha vida foi ter feito aquela propaganda, porque depois daquilo disseram que a lei de levar vantagem em tudo era minha. E todo mundo associa ao jeito esperto, malandro, de levar vantagem à minha pessoa. E ele se arrepende até hoje de ter feito. Porque eu e vocês vamos querer levar vantagem se tirarmos das nossas vistas e das nossas mentes aquilo que Deus disse para não fazer. E se Deus sai da equação, nos resta a fazer aquilo que nos dá prazer e nos traz vantagem. Perceba o que o texto disse. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para entendimento. O texto diz que Eva viu vantagens do fruto, porque era um fruto bom, agradável e desejável. Então, as decisões que pautam Eva a fazer o que fez, e as decisões que muitas vezes pautam aquilo que nós fazemos, estão no campo do que nos alimenta, estão no campo do que é gratificante e para nós daquilo que é belo. Vantagens. Queremos vantagens. E Eva, nesse afã de ter vantagem, começa a barganhar. Perceba se a sua vida não está sendo levada por esse tipo de barganha, aquilo que te dá prazer. Não interessa o que Deus diz, interessa o que eu quero. E para justificar aquilo que eu quero, eu passo por cima daquilo que Deus disse para não fazer, justificando aquilo que me enche a barriga, justificando aquilo que me deixa mais belo, embeleza o meu entorno, e aquilo que me é mais gratificante. O pecado se dá antes de colocar aquele fruto na boca, se dá quando Deus sai da equação, e quando desobedecer se torna plausível, justificável e relativizado. Foi o que Eva fez. Relativizou a ordem de Deus, relativizou o que Deus disse para não fazer. Os 10 mandamentos pontuam algo sensacional. Os primeiros 4 mandamentos dizem para que nós não tiremos os olhos de Deus e cultuemos a Deus da forma correta. E os últimos dizem para que nós respeitemos ao próximo. Agora, coloquem isto na equação das nossas vidas. E você vai perceber que antes de fazer qualquer coisa, você vai estar olhando para Deus, para os seus mandamentos, e olhando para o próximo, e não querendo o ofender. Tome isso como base no não adulterarás. Porque adulterar é desrespeitar a Deus, é desrespeitar ao próximo, é um impulso estético e buscando vantagem. Todos os pecados vão seguir o mesmo padrão. A desobediência a Deus, a afronta muitas vezes ao próximo, a busca de prazer e a vantagem pessoal. Eva está trilhando esse caminho. E ao comer, Adão só dá vazão àquilo que o coração de Eva já está dando vazão e o seu próprio coração está dando vazão. Obedecer a Deus é interessante até que a obediência vá de encontro àquilo que eu quero. E se aquilo que eu quero é mais importante para mim, eu afronto a Deus. E foi o que fizeram. E a partir daí, o que era para ser bom, o que era para ser agradável,
A estrutura familiar, que é bem-vinda, passa a ser repudiada, passa a ser uma vergonha. E ambos olham um para os outros e se veem nus. A nudez representa fraqueza e humilhação, mas eles não tinham ciência disso. Então a intimidade do casamento é quebrada. E a desconfiança vem na forma da percepção de que estavam nus. E aí o versículo 9, Deus os chama, e esperando a confissão. Mas o que nós seguimos, a partir do versículo 9, é um jogo de empurra, percebam. E chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou: onde estás? A resposta foi: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei, não comesses? A resposta é taxativa. A mulher que tu me deste, me deu e eu comi. O nosso mundo jaz neste mesmo padrão de vitimismo. A pergunta de Deus foi: você comeu? E a resposta dele foi: eu comi por tua causa. Mas como assim? Sim, porque a mulher que tu me deste, me deu e eu comi. Mas, ora, quem comeu? O Adão esticou a mão e comeu. O Adão desobedeceu. Mas ele vai dizer que o problema está no outro. E no próprio Deus. É isso que ele diz. Esse problema que está acontecendo na minha vida é seu problema, Deus. O problema que está acontecendo na minha vida é problema da mulher que você me deu. E o padrão continua o mesmo. Porque ao perguntar para Eva o que ela fez, a resposta foi: a serpente me enganou e eu comi. Muitos problemas de relacionamento hoje, meus irmãos, são fruto do não assumir responsabilidades. Todos são vítimas e ninguém está disposto a assumir culpa. Ontem eu estava com os adolescentes da nossa igreja falando sobre verdade e mentira. E eu perguntei para eles: por que é que nós mentimos? E um deles me surpreendeu dizendo: nós não queremos sofrer as consequências da verdade. Um adolescente de 14 anos disse isso para mim. E o outro disse: porque nós queremos levar vantagem. Adolescentes disseram isso. E como eu louvo a Deus por ter ouvido isso desses dois adolescentes, porque a gente trabalha com ele há um tempão, para que eles tenham esse tipo de entendimento. Porque se a mentira for conveniente e não nos trouxer problemas, nós mentimos. Porque se a desobediência for conveniente, nós desobedecemos. E se isso for descoberto de alguma forma, nós vamos não assumir as responsabilidades, mas nós vamos mentir em cima de mentira, comportamento equivocado em cima de comportamento equivocado, para tirar de nós a responsabilidade pelos nossos próprios atos, mesmo afrontando a Deus, mesmo dizendo que Ele é o culpado dos nossos problemas. Percebam o padrão que nós temos. Perceba o padrão de confusão que nós temos hoje. Fruto do pecado, fruto do vitimismo. E esse é o segundo ato. Adão e Eva, que pecam antes de tocar. Adão e Eva, que tomam decisões com base naquilo que é conveniente e que lhes traz algum retorno. E Adão e Eva se enfiando num caos familiar, num caos que nem eles mesmos se entendem. E quando nós erramos, desobedecemos, entramos em confusão, Deus não será mais bem-vindo. Vamos nos esconder, porque quando a luz chega sobre as trevas, nada fica em oculto,
Por isso eles se escondem no meio das árvores, porque sabiam que na presença de Deus nada ficaria oculto. E esse é o padrão. Então passamos ao último ato, que é Deus entrando nessa história de forma muito solene, executando o seu julgamento e imediatamente o seu veredito sobre a vida de Satanás e sobre a vida deste casal. E Deus se dirige a Satanás, logo após a resposta de Eva, então, versículo 14, então o Senhor disse, Deus disse à serpente, visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. E para um hebreu, para os povos do Antigo Testamento, comer pó é símbolo de humilhação. Salmo 44, 25 diz, a nossa alma está abatida até o pó, nossa alma está humilhada. Salmo 72, versículo 9, curvem-se diante deles os habitantes do deserto e os seus inimigos lambam o pó. A poeira, a baixeza é sinônimo de humilhação. E é este o estado que Deus julga e coloca a sua sentença sobre Satanás. Você rastejará, você é um ser desprezível, será sempre humilhado, e isso aguarda cumprimento quando Satanás acha que quando penduraram Cristo no madeiro estava resolvido, e aquilo que Deus diz aqui, tantos anos antes, tinha sido esquecido ou for apenas retórica da parte de Deus. A humilhação de Satanás tem cumprimento cabal quando Cristo, erguido na cruz, vence a morte. Quando Cristo, andando nas ruas empoeiradas daquela região, da Galiléia e de Jerusalém, não sucumbe às tentações desse mesmo que fez com que Adão e Eva pecassem no início dos tempos. Cristo vence a morte, porque a morte não tem poder sobre aquele que não peca. E a humilhação final de Satanás está na vitória sobre a cruz. E ele continua dizendo, o Senhor propagando e falando a Satanás o seu julgamento. Ele diz, sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Está posto o proto-evangelho. Em teologia nós chamamos isso de proto-evangelho, em alusão ao que viria a acontecer lá na cruz, tantos anos depois. Porque na cruz do Calvário, aquilo que era um ferimento horroroso a Cristo, nada mais passou do que um ferimento ao seu calcanhar. O mesmo calcanhar que esmaga a cabeça da serpente com a vitória e com a ressurreição 3 dias depois. Esse é o proto-evangelho que nós estamos vendo. E Deus coloca a inimizade, ou seja, a semente da mulher seguirá a Deus. E de uma linha de Adão até Cristo, os remanescentes fiéis sempre estiveram em conta. Mas, ao mesmo tempo, aqueles que desobedecem a Deus, são semente do diabo, seguem a ele. 1 João capítulo 3, versículo 8, diz, aquele que pratica o pecado procede do diabo, pois ele peca desde o princípio. Deus estabelece uma divisão muito clara, aqueles que seguem e obedecem a Deus, e aqueles que seguem e obedecem ao diabo. Deus coloca inimizade entre essas duas sementes. E ele diz, o filho da mulher, o meu filho unigênito, ferirá de forma cabal a sua cabeça, quando ao terceiro dia ressuscitar. Esse é o julgamento de Satanás, queridos. Essa é a condição de Satanás desde então. E o que resta a alguém desesperado, sabedor de que o inferno o aguarda, se não afrontar cada vez mais a Deus e querer com que aqueles homens e mulheres
sejam desencaminhados para ter um fim parecido com o dele. A segundo julgamento e sentença se dá sobre a mulher. E percebam o que diz Deus. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez, em meio a dores darás luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Em tempos como esse, pregar sobre este assunto é arrumar confusão. Pregar sobre Efésios 4, né? 5, é arrumar confusão. Porque a palavra de Deus em Efésios e a palavra de Deus aqui, quando você traduz o hebraico, é extremamente clara. E não há uma contradição. Porque lembra que eu disse para vocês que Eva toma o lugar de Adão no pacto que faz com Satanás? Satanás astutamente não vai a Adão, certo? Ele vai a quem? A Eva, empoderando Eva de uma autoridade que ela não tinha. Deus julga e diz o seguinte a ela: você vai sentir dores de parto, ainda que você continue participando comigo na formação no teu ventre de um ser que eu criei. Eu criei. E aí ele continua dizendo que o desejo de domínio que estava no coração de Eva, um desejo de domínio que estava no coração de Eva em ser mais do que o cabeça federativo, o cabeça da família que é Adão, é posto em ordem novamente. E muitos matrimônios estão ruindo, acabando. Porque homens e mulheres perderam o sentido de seus papéis no casamento. Hierarquia quer dizer função. E Eva toma uma pancada violenta porque o que ela quis foi desobedecer e tomar o lugar do seu marido quando assume a autoridade para conversar com Satanás, coisa que ela não tinha. Ela sabia que o cabeça do pacto era Adão. Casamentos estão em ruínas hoje em dia, porque mulheres não sabem o seu papel e homens não cumprem o seu papel. Desde lá de trás. Desde lá de trás. E as mulheres muitas vezes torcem o nariz quando a gente fala isso, porque a nossa ideia não é humilhá-las, mas chamar as suas atenções para aquilo que Deus estabelece. E muitas vezes nós deixamos isso de lado. A mulher é colocada de volta sob o seu marido, que a governará a partir de então, por conta da sua própria desobediência. E ao homem, Deus julga e propaga a sua sentença, dizendo que o seu trabalho seria penoso e seria frustrante. Acordaria todos os dias com a ciência de que o mundo estava agora arruinado e torcido, e maldito era o mundo por conta da sua atitude. Acordaria sabendo que a morte física agora era algo real, impedido de comer da árvore da vida. Vê a sua mulher relinchando, doendo, gritando de dor por conta de trazer os seus filhos agora ao mundo. E isso que nós temos descrito em Gênesis capítulo 3 ecoa desde então até os nossos dias. Porque foi desta forma que o meu DNA e o seu DNA foram manchados pelo pecado. A partir daí, eu e vocês fomos concebidos em pecado. A partir daí, a nossa imagem e semelhança de Deus foi manchada e torcida. E por conta disso, eu e vocês precisamos que Deus
resolva as coisas por nós. E a forma de Deus resolver as coisas por nós é nos mostrando, desde essa época, que precisamos de um Salvador, que precisamos de um advogado e de um remidor. Precisamos que Deus seja propício a nós. E como Ele faz? Encarnando, tomando sobre si, na cruz do Calvário, os nossos pecados e rasgando o véu que separava homens pecadores como nós de um Deus santo e puro. Porque a partir de então, Deus passa a olhar através do sacrifício do Senhor Jesus para mim e para vocês, através da cruz. Não através do nosso merecimento, não através das nossas obras, não através daquilo que nós podemos parecer aos seus olhos, mas através única e exclusivamente da cruz. E é só por isso que homens e mulheres como nós, pecadores, cheios de querer vantagem, cheios de querer subverter aquilo que Deus disse, cheios de querer inventar coisas, cheios de querer relativizar as ordens de Deus, cheios de querer fazer com que o que Deus diz não seja importante e relevante, é só por isso que homens e mulheres como nós somos aceitos na presença de Deus. Nessa história trágica em que Satanás tem o seu papel, nós, enquanto em Adão e Eva, os nossos primeiros pais, temos o nosso papel, mas graças a Deus que o ator principal desta tragédia não somos nós e não é Satanás, mas é o nosso Deus, que nos olha com misericórdia, que nos olha com amor e que nos justifica através do Senhor Jesus Cristo. Eu queria concluir com vocês, trazendo algumas conclusões práticas, que vocês já sabem, mas eu preciso dizer. Primeira delas, Satanás não é uma opção a ser seguida. Ele só quer enganar, matar e destruir. Satanás já está julgado e condenado, e a sentença dele foi cumprida cabalmente na cruz. Segundo, deixados ao nosso próprio julgamento e à inclinação dos nossos próprios corações, nós seremos sempre opositores de Deus. Não queremos nada com Deus. E a não ser que Deus, através do seu Santo Espírito, arranque as escamas dos nossos olhos, eu e vocês vamos querer fazer como Adão e Eva sempre, nos esconder no meio das árvores. Porque não estaremos despidos de roupa, mas o nosso caráter está sendo revelado através dos olhos de Deus. Dele nada se esconde, dele nada é oculto. Tudo o que você faz, de certo e errado, está desvelado aos olhos de Deus. E sabedores disso, mais cedo ou mais tarde, nós vamos querer correr para longe de Deus, a não ser que o Espírito Santo mude o nosso coração, a ponto de dizermos, sim, Senhor, nós somos esse trapo de imundícia, como diz Isaías. E é por isso que nós não queremos nos afastar de Ti, Senhor, nós queremos estar aos Teus pés, para que com a Tua misericórdia, Tu cubra os nossos pecados como fizeste na cruz. Terceiro, eu e vocês somos pecadores desde o ventre das nossas mães, pois todos nós estávamos federativamente em Adão. Não nos tornamos pecadores ao pecar, nós somos pecadores e concebidos em pecado. Nada que eu e vocês venhamos a fazer muda este fato. E sim, o que faz Deus muda o fato, porque agora Ele não nos olha, senão através da cruz. É o que a nossa teologia chama de depravação total. Quarto, Deus é um Deus que intervém. Jesus feriu a cabeça da serpente e nos proporciona
libertação através da cruz. Deus, apesar de inimigo do pecado, Ele cuida do casal. Eu acho muito lindo, porque eles tentam resolver o problema do jeito deles, certo? Eles cosem folha de figueira e se escondem, certo? Deus, então, vai até eles, e o final do texto que nós lemos diz que Deus providencia a pele de animais para eles. Olha que beleza. As folhas de figueira secariam e precisariam ser trocadas com muito mais brevidade do que a pele de animais que o Senhor providenciou a eles. Deus, mesmo odiando o pecado e aquilo que eles fizeram, olha para aquele casal com misericórdia, propaga a sua sentença sobre os três, mas cuida. Meus irmãos e minhas irmãs, talvez nós não consigamos entender como um Deus santo que odeia, abomina o pecado, age para conosco com essa benevolência. Porque se estamos aqui hoje, é porque Deus nos traz. Se temos família, é porque Deus nos concede. Se temos o que vestir, é porque Deus nos dá. Se temos como nos alimentar, como tratar das nossas coisas, como trabalhar e ter saúde para fazer aquilo que fazemos, é porque Deus tem nos sustentado. E o padrão de Deus é sempre o mesmo. Ele nos olha, odiando o nosso pecado, mas amando a sua criação. E por fim, nós podemos entender quem nós somos, quem Deus é e quem Cristo é. E eu gostaria de encerrar lendo com vocês, e eu peço para que vocês abram, que isso pode ser tema de um outro sermão em continuidade a esse, Romanos, capítulo 5, versículo 12. E eu gostaria de deixar os irmãos com esta mensagem. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só muitos morreram, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por obediência de um só, muitos se tornarão justos. Os pilares da fé cristã são bombardeados, porque se nós tirarmos a santidade de Cristo, a ressurreição de Cristo e o porquê ele foi pregado na cruz para nos justificar, Gênesis 3 não vai fazer sentido algum. Satanás não fará sentido algum. Obedecer a Deus não fará sentido algum. E que Deus nos abençoe. Amém.